Um estrondo ensurdecedor ecoa no salão de baile, quando a amante ciumenta, ela empurra com as 2 mãos a esposa grávida, fazendo-a colidir contra o enorme espelho. O vidro estilhaça, o sangue espirra e os gritos cortam a música, enquanto a multidão fica paralisada de horror. Mas não é um acidente. É puro ciúme, ódio e arrogância. O que ela não sabe é que a mulher que acabou de empurrar é a filha do juiz mais poderoso da Espanha, e apenas algumas horas depois, a justiça a atingirá com mais força do que ela jamais poderia imaginar. Esta é uma história chocante de traição, vingança e o renascimento da justiça. O salão de baile da mansão Cortés brilhava como um templo de cristal. A música se elevava, o champanhe borbulhava e as pessoas mais ricas de Madrid riam sob os lustres que pareciam fogo congelado. Todos os rostos se viraram quando Isabela Vega apareceu no topo da grande escadaria. Ela estava radiante, vestida com seda prateada que caía suavemente sobre sua barriga de 5 meses de gravidez. Mas seus olhos contavam outra história. Eram os olhos de uma mulher que fingia que tudo estava bem. Lá embaixo, Alejandro Cortés, o poderoso CEO do Grupo Cortés, envolvia com um braço a sua assistente de relações públicas, Beatriz Alarcón. As câmeras os adoravam. O público murmurava. Isabela parou por um segundo, forçando um sorriso tranquilo, enquanto começava a descer os degraus. Ela havia aprendido a sorrir para a humilhação. Mas o sorriso de Beatriz era outra coisa. Era afiado. Era veneno envolto em carmim. A orquestra mudou para uma melodia lenta. Alejandro levantou sua taça de vinho, fingindo não notar a tensão que cortava o ar. Beatriz deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Isabela no pé da escada. Os olhares delas se encontraram. Por um instante, o mundo parou. Então, Beatriz falou com voz baixa e venenosa, tremendo de ciúmes. Aproveitando a festa, querida, você sempre adorou fingir que pertence a este lugar. O pulso de Isabela acelerou. Beatriz, por favor, não aqui. Mas Beatriz riu. Aqui é perfeito. As luzes se refletiram na parede de vidro atrás delas, um enorme espelho que se estendia do chão ao teto. Os convidados começaram a notar o confronto. Telefones foram levantados, os murmúrios aumentaram. Alejandro permaneceu imóvel, preso entre o medo e a arrogância, sem saber o que fazer. Os olhos de Beatriz brilharam. Meses de raiva e inveja vieram à tona. Ele não te ama, nunca a amou. Você é apenas um fardo. Um erro que ele é muito educado para descartar. As mãos de Isabela tremeram, sua voz mal audível. Eu estou esperando o filho dele. Então que esse filho aprenda logo, zombou Beatriz. Nada permanece perfeito para sempre. Antes que alguém pudesse se mover, Beatriz a empurrou com força. O som foi instantâneo e inesquecível. Um estouro violento rasgou a música quando o corpo de Isabela atingiu o espelho. O vidro explodiu como um grito. Chuvas de fragmentos caíram, dividindo a luz em 1000 facas prateadas. Os convidados gritaram. Alguém exclamou. Ela está grávida! Isabela caiu de joelhos, com sangue escorrendo pela têmpora. O eco da pancada percorreu o salão, mais alto que a orquestra, mais alto que o silêncio atordoado que se seguiu. Beatriz ficou paralisada, os dedos ainda estendidos, a respiração ofegante. O reflexo do que tinha feito cintilava em cada pedaço de cristal no chão. Eu escorreguei, balbuciou, recuando. Ninguém se moveu. O ar ficou espesso pela descrença. Alejandro finalmente correu em direção a ela, com a voz trêmula. Isabela, você me ouve? Ele não a tocou, não se atreveu. As câmeras piscavam, gravando, alimentando o escândalo que os destruiria a todos.
Isabela tentou falar, mas apenas um sussurro saiu de seus lábios. Meu bebê. O vestido vermelho de Beatriz roçou os cacos de vidro enquanto ela fingia chorar. Suas lágrimas de crocodilo caíram ao lado do sangue de Isabela. Os seguranças invadiram o local. Os convidados se afastaram, murmurando. O violinista baixou o arco. O único som era a respiração fraca de Isabela. Um garçom chamou uma ambulância. Outro gravava tudo. No alto, uma câmera de segurança piscava com sua luz vermelha, firme e implacável. Os paramédicos chegaram em poucos minutos. Eles levantaram Isabela com cuidado, prendendo cintos ao redor de seu corpo enquanto ela entrava e saía da consciência. O monitor cardíaco emitia bips fracos, irregulares e aterrorizantes. Alejandro a seguiu enquanto empurravam a maca pela multidão. Está tudo bem, insistiu, fingindo calma. Foi um acidente. Por favor, parem de gravar. Suas palavras estavam vazias. Nem ele mesmo acreditava nelas. Beatriz se agarrou ao braço dele, sussurrando para as câmeras. Eu tentei ajudá-la, eu juro. Lá fora, luzes azuis e vermelhas pintavam os degraus de mármore da mansão. Repórteres gritavam perguntas. Uma rajada de vento frio varreu o local, carregando o cheiro de champanhe, medo e sangue. Dentro da ambulância, a voz do paramédico cortou o ruído. Feminino, 32 anos, aproximadamente 20 semanas de gravidez, traumatismo craniano e tensão abdominal. Mantenha-a consciente. As pálpebras de Isabela tremeram. A sirene uivava, distante no início, depois ensurdecedora. Seu mundo se reduziu a flashes de luz branca e ao leve ritmo do coração do bebê. Cada batida era uma súplica pela sobrevivência. Alejandro viajava ao lado dela, olhando pela janela, com a mandíbula cerrada. Ele não a olhou. Nenhuma vez. Quando ela sussurrou o nome dele, ele permaneceu em silêncio. No hospital, as portas automáticas se abriram sob uma avalanche de luz fluorescente. As enfermeiras se moviam rapidamente. Um médico a examinou, dando ordens em voz rápida. Monitorem a frequência cardíaca fetal. Preparem a ultrassonografia. Precisamos descartar danos placentários. As palavras se confundiam nos ouvidos de Isabela. Ela sentiu a consciência escapando. Então, ouviu um som, um tic-tac constante e rítmico do monitor ao lado dela. O bebê ainda estava vivo. O alívio e a dor se misturaram em um único suspiro. Fora do quarto, Alejandro falava com o diretor do hospital. Transfira-a para o Hospital La Luz imediatamente. Suíte privada, sem jornalistas, sem vazamentos. O diretor hesitou. Senhor Cortés, movê-la pode ser perigoso em seu estado. O tom de Alejandro endureceu. Faça isso. Agora, no canto do corredor, um homem vestido à paisana observava em silêncio. Seu nome era Comissário Gabriel Torres, inspetor-chefe da Polícia Nacional. Ele havia recebido uma ligação direta de Dom Ricardo Vega, juiz principal de Madrid, o pai de Isabela. Torres gravou cada palavra de Alejandro. Ele também tinha uma cópia do vídeo de segurança do salão de baile, enviado anonimamente por um funcionário horrorizado com o que tinha visto. Quando a maca passou, Torres viu o rosto de Isabela, pálido e machucado, os lábios se movendo fracamente. Ele deu um passo à frente, mas não falou. Ainda não. Horas depois, as luzes do hospital diminuíram. A imprensa lá fora gritava perguntas para a noite. Beatriz apareceu na televisão, declarando sua inocência, chamando o incidente de um trágico mal-entendido. Alejandro não disse nada. Seus advogados emitiram comunicados. O vídeo do baile ainda não havia vazado, mas existia, esperando como uma arma carregada. Em seu escritório do outro lado da cidade, o juiz Ricardo Vega abriu um e-mail sem assunto.
Havia um vídeo de 37 segundos anexado. Ele apertou o play. Viu Beatriz empurrar sua filha. Viu o espelho se quebrar. Viu Isabela cair. Por um longo momento, ele não disse nada. O único som era o zumbido suave do computador e o tic-tac do relógio. Então ele murmurou: "Então é isso que o poder fez com você, Alejandro." Ele se levantou, vestiu o casaco e ligou para o inspetor-chefe. "Prepare um mandado de prisão. Ninguém está acima da lei." No hospital, Isabela se mexeu. O mundo estava em silêncio agora. Apenas o leve bip do monitor fetal ao seu lado. Ela virou a cabeça e viu o brilho do amanhecer pela janela. O céu sobre Madrid se tornava dourado. Sua voz estava rouca, mas firme. "Chame meu pai", ela disse. A enfermeira hesitou. "Você tem o número dele?" "Sim", sussurrou Isabela. "É o juiz, Ricardo Vega. Diga a ele que estou pronta para falar." Lá fora, a primeira luz da manhã se refletia na fachada de vidro do hospital, limpa e intacta. Dentro, a mulher que havia sido estilhaçada horas antes começou a respirar com propósito. Ela não era mais apenas uma vítima. Era o começo da justiça. Na manhã seguinte, a cidade acordou com manchetes que brilhavam de escândalo. A esposa do CEO hospitalizada após uma misteriosa queda. Fontes afirmam que foi visto sangue no chão de mármore. Foi culpa do ciúme? Cada jornal oferecia uma versão diferente, mas todos mostravam a mesma imagem. A mansão Cortés banhada em luzes policiais e uma única ambulância se afastando. No Hospital La Luz, Isabela Vega jazia em um quarto privado, envolta em silêncio. As máquinas zumbiam suavemente, marcando o ritmo constante de 2 corações, o dela e o do bebê. Seu rosto estava pálido, com um curativo na têmpora. A luz filtrada pelas cortinas fazia sua pele parecer quase translúcida, frágil, mas viva. Uma batida suave interrompeu a quietude. Uma enfermeira entrou com passos cautelosos, segurando uma pasta. "Senhora Cortés, o médico virá em breve. Seu estado está estável. O bebê está forte." Isabela conseguiu um sorriso fraco. "Obrigada." Sua voz estava tênue, mas seus olhos haviam mudado. Não pareciam mais assustados. Havia algo novo por trás deles, um fogo tranquilo que começava a crescer. Quando a enfermeira saiu, Isabela olhou para a mesa de cabeceira onde descansava seu telefone. Estava limpo, sem chamadas ou mensagens. Alguém o havia reiniciado. Ela já sabia quem. Alejandro nunca permitia nada que não pudesse controlar. A porta se abriu novamente. Alejandro entrou, impecavelmente vestido, perfeitamente composto, como se nada tivesse acontecido. Ele cheirava a colônia cara e arrogância. "Você parece melhor", disse ele suavemente. Ela o observou sem responder. Ele se sentou ao lado da cama, cruzou uma perna sobre a outra e sorriu com uma ternura quase falsa. "Os médicos dizem que você se recuperará logo. Eu organizei tudo. Quarto privado, sem imprensa. Você deveria estar agradecida." Seu tom era inexpressivo. "Agradecida? Porque você me moveu sem meu consentimento? Porque você apagou meu telefone?" Ele suspirou. "Isabela, você está cansada." Bateu a cabeça. "Está confusa." Ela apertou o lençol com força. "Eu me lembro perfeitamente. Ela me empurrou." Os olhos de Alejandro escureceram. "Você escorregou. Todos viram. Foi um acidente." "Não", sussurrou. "Não foi." Ele se inclinou em direção a ela, com voz baixa e ameaçadora. "Então sugiro que pare de dizer isso, porque se você acusar Beatriz, a imprensa vai te destruir. Dirão que você está instável, que o estresse da gravidez a fez alucinar. Você perderá tudo, até a custódia do nosso filho." Isabela permaneceu imóvel.
A ameaça foi silenciosa, mas mais profunda do que qualquer ferimento. Ela o olhou com clareza pela primeira vez. Não como marido, mas como um homem aterrorizado de perder o controle. Eu não preciso mais da sua proteção, disse ela com calma. Ele sorriu friamente. Você sempre precisará de mim. O mundo me ouve, não você. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente. Um homem alto de terno escuro entrou com uma pasta de couro na mão. Alejandro se endireitou imediatamente. Quem é o senhor? O homem mostrou sua identificação. Comissário Gabriel Torres, Polícia Nacional. Alejandro franziu a testa. Já demos nossa declaração. Não há necessidade de... Torres o interrompeu com serenidade. É uma investigação complementar, senhor. A promotoria solicitou todas as gravações da noite da festa. Estou aqui para falar diretamente com a senhora Vega. A mandíbula de Alejandro se apertou. Minha esposa está descansando. Não está em condições de responder perguntas. O tom de Torres permaneceu cortês, mas firme. Com todo respeito, senhor Cortés, essa decisão cabe a ela. Ele se virou para Isabela. Seus olhos eram gentis, firmes. Senhora Vega, posso lhe fazer algumas perguntas? Por um momento, o quarto prendeu a respiração. Então Isabela assentiu. Sim, por favor. Alejandro se levantou abruptamente. Isso é inaceitável. Torres sustentou seu olhar. Obstruir uma investigação em curso é um crime. As palavras caíram como pedras. Alejandro exalou com força. Pegou o casaco e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou atrás dele com um som que pareceu definitivo. Torres se sentou ao lado da cama, com voz baixa e profissional. Lamento o ocorrido. Preciso confirmar algo. A senhora acredita que foi empurrada? Isabela respondeu sem hesitar. Por Beatriz Alarcón. Todos viram, mas ele a cobertou. Torres assentiu lentamente. Temos as gravações. O sistema de segurança do hotel registrou o incidente. Foi enviado anonimamente às autoridades ontem à noite. Ela piscou. Então é real. Eles têm provas. Sim, senhora. O vídeo mostra claramente o que aconteceu. Seu pai já viu. A respiração dela parou por um instante. Meu pai sabe? Torres esboçou um leve sorriso. Sim, e está preparando as acusações formais neste momento. Pela primeira vez em dias, Isabela sentiu seu corpo relaxar. O peso que a oprimia começou a desaparecer. Torres continuou. Será solicitada uma declaração sua assim que receber alta. Enquanto isso, a senhora está sob proteção policial. 2 agentes estão postados do lado de fora do seu quarto. Obrigada, sussurrou ela. Ele se levantou, ajeitando a gravata. A justiça se move devagar, senhora Vega, mas se move. Quando ele saiu, Isabela se recostou nos travesseiros. O leve zumbido das máquinas voltou a preencher o quarto, constante e tranquilizador. Por um momento, ela fechou os olhos. As horas se passaram. O sol da tarde projetou longas sombras no chão. Da janela, a cidade zumbia com sirenes distantes e murmúrios de curiosidade. O mundo dissecava sua vida, mas ela não se importava mais. Ela havia sobrevivido e sabia que a verdade não era mais apenas seu fardo. Naquela tarde, Alejandro voltou, desta vez sem sorriso. O telefone dele não parava de tocar. Ele parecia exausto, com seu charme rachado pela pressão. Eles têm as gravações, ela disse em voz baixa antes que ele falasse. Ele ficou paralisado. Quem te disse? Importa? Meu pai sabe, a polícia sabe, todos saberão. O rosto dele se contorceu. Você acha que isso vai te salvar? Acha que alguém se importa com a sua versão? Eu não preciso que se importem, respondeu ela com calma. Eu só preciso que a verdade fale por si mesma. Ele deu um passo mais perto, a fúria brilhando em seus olhos. Você está arruinando tudo. Tudo? Repetiu ela. Ou apenas a ilusão?
Alejandro cerrou os punhos e se virou. Por um instante, ele pareceu um homem consciente de que o império que construiu já estava desmoronando. Seu pai não se atreverá a me tocar, disse ele por fim. Ele sabe o que isso significaria. A voz de Isabela era serena. Ele não precisa tocar em você, Alejandro. Ele só precisa deixar a lei fazer o que é certo. Ele não respondeu. Permaneceu olhando para ela, como se tentasse reconhecer a mulher que ele um dia dominou. Quando ele finalmente saiu, Isabela pegou o pequeno espelho da mesa de cabeceira. A rachadura em sua borda a lembrou do espelho quebrado no salão. Mas desta vez ela não desviou o olhar. Ela estudou seu reflexo, os hematomas, o lábio inchado, a força que havia substituído o medo. A porta se abriu novamente por alguns segundos. A enfermeira espiou a cabeça. Confortável, senhora? Sim, respondeu Isabela suavemente. Pela primeira vez em muito tempo, a enfermeira sorriu e fechou a porta. Lá fora, a última luz do dia se desvanecia em um crepúsculo violeta. Em algum lugar da cidade, os jornalistas se reuniam em frente ao tribunal. O vídeo estava prestes a vir à tona, e em um escritório cheio de livros de leis, o juiz Ricardo Vega assinava os documentos que citariam os responsáveis. Dentro do quarto, Isabela colocou a mão sobre a barriga. O bebê deu um leve chute, um lembrete da vida que continuava. Ela sussurrou para o silêncio. Já estamos a salvo. A justiça está a caminho. O monitor ao lado dela apitava constantemente, como a batida de uma promessa que permanecia viva. A tempestade começou em silêncio, como todas as tempestades perigosas começam. Não foi o trovão, nem a chuva que abalou a cidade, mas os sussurros. Eles se espalharam pelos escritórios, cafés e redações matinais de Madrid. Ao meio-dia, todos sabiam. Um clipe vazado do baile de gala do Grupo Cortés circulava na internet. Mostrava 37 segundos de verdade, que nenhuma declaração pública poderia apagar. O vídeo começava com um lampejo de lustres brilhantes e risadas, depois um clarão vermelho. O rosto de Beatriz Alarcón se contorcia de raiva, enquanto ela empurrava Isabela Vega contra o espelho. O som do vidro quebrando ressoou em cada dispositivo onde foi reproduzido. Milhões de pessoas viram a queda de Isabela. Milhões mais a repetiram incessantemente. No final do dia, as visualizações ultrapassavam 5 milhões. Isabela estava sentada na cama do hospital, assistindo em silêncio. Ela não havia pedido fama, mas o mundo lhe dera outra coisa. Testemunhas. Sua mão descansava sobre a barriga, sentindo o movimento lento e rítmico da vida sob sua palma. A enfermeira havia dito que a frequência cardíaca do bebê estava forte. Isso era a única coisa que importava. Ainda assim, ela olhou o clipe novamente, com uma expressão serena, quase distante, como se estivesse estudando uma prova e não revivendo um trauma. Fora de seu quarto, os repórteres enchiam o saguão. Suas vozes ecoavam pelos corredores. É verdade que seu pai é o juiz principal? O Grupo Cortés perderá seus investidores? Foi uma tentativa de assassinato? O pessoal do hospital tentava contê-los, mas a curiosidade se move mais rápido do que as paredes. Ao meio-dia, seu médico entrou com uma pasta na mão. Senhora Vega, seus sinais vitais estão bons. Continuaremos monitorando, mas o bebê está estável. Tente descansar. Obrigada, doutor, respondeu ela. Mas não creio que possa descansar enquanto o mundo continua me olhando. Ele hesitou por um instante. A justiça é barulhenta antes de se tornar silenciosa novamente. Quando ele saiu, a porta se abriu novamente. Desta vez era seu pai. O juiz Ricardo Vega parou na soleira com um terno cinza escuro. Seu rosto estava cansado, mas firme. Parecia mais velho do que ela se lembrava, mas a autoridade de sua presença preenchia o quarto.
A garganta de Isabela apertou. Ela não o via há quase 1 ano. Pai, sussurrou. Ele atravessou o quarto e segurou a mão dela com ternura. Minha filha. Sua voz falhou um pouco. Lamento que algo assim tenha tido que acontecer para eu vir. As lágrimas encheram seus olhos, mas ela as conteve. Você não precisa se desculpar. Você me avisou sobre ele. Eu não quis te ouvir. Ricardo balançou a cabeça. Você o amava. Isso não é um crime. O que ele fez, sim. Ele se sentou ao lado da cama e abriu uma pasta de documentos. A polícia tem tudo. O vídeo, os relatórios médicos, os depoimentos. É o suficiente para apresentar acusações por agressão agravada contra Beatriz Alarcón. Os lábios de Isabela tremeram. E Alejandro? Seu pai hesitou. Ele será investigado por obstrução e coação, mas o caso dele é delicado. Os advogados dele lutarão e a empresa tentará protegê-lo. Então que o façam, disse Isabela com firmeza. Eu terminei de guardar silêncio. Ricardo a olhou com orgulho sereno. Essa é minha filha. Uma batida interrompeu o momento. O comissário Gabriel Torres entrou com uma pasta na mão. Sua expressão era respeitosa. Excelência, a promotoria aceitou o caso. Foi emitido o mandado de prisão para Beatriz Alarcón. Bom, disse Ricardo. Certifique-se de que seja tratado corretamente. Não quero vazamentos a partir de agora. Torres assentiu. Sim, senhor. A tempestade midiática já está forte o suficiente. Ela está escondida em seu apartamento, mas não irá longe. Quando ele saiu, o juiz se voltou para a filha. Haverá barulho, ameaças, jornalistas em busca de sangue. Você deve manter a calma. Não deixe que eles te definam por este momento. Isabela assentiu devagar. Não vou. Eu estou mais forte agora. Lá fora, o céu escurecia com a chegada da noite. A chuva começou a bater nas janelas, constante e fria. O som era reconfortante, como um coração batendo contra o vidro. Ricardo se levantou para ir, mas parou na porta. Estarei no tribunal amanhã de manhã. A primeira audiência será em 48 horas. Ela estendeu a mão. Pai, obrigada. Ele sorriu suavemente. Você é a razão pela qual eu ainda acredito que a lei pode curar o que a crueldade quebra. Depois que ele saiu, Isabela permaneceu em silêncio, ouvindo a chuva. A enfermeira trouxe chá, mas ela mal tocou. Na televisão, as notícias falavam sobre o escândalo. Todos os canais exibiam seu nome. Os comentaristas debatiam os motivos, a linguagem corporal, até a cor do vestido dela naquela noite. O advogado de Beatriz havia publicado um comunicado, alegando que o vídeo estava fora de contexto. Só piorou as coisas. Nas redes sociais, a indignação crescia como fogo em capim seco. As hashtags inundavam a internet. Justiça para Isabela. Basta de silêncio. Poder não é impunidade. No sótão do outro lado da cidade, Alejandro atirou uma taça contra a parede. Idiotas! Eles me disseram que as gravações haviam sumido. Seu assistente estremeceu. Vieram da cópia de segurança do hotel, senhor. Alguém vazou antes que pudéssemos recuperá-la. Ele caminhava de um lado para o outro como um animal encurralado, seu controle perfeito desmoronando. Beatriz está acabada. E se ela falar, eu também. Enquanto isso, na delegacia de polícia, Torres recebeu uma ligação. Localizamos Beatriz Alarcón, informou um policial. Ela está em seu apartamento em Salamanca. Não coopera. Entrem, ordenou Torres. Tragam-na viva, que o mundo veja a cara da justiça. Horas depois, a notícia se espalhou novamente. As câmeras piscavam enquanto a polícia escoltava Beatriz para fora de seu apartamento, com a maquiagem borrada e o olhar vazio. Os repórteres gritavam perguntas que ela não respondia.
A imagem se tornou viral em minutos. No hospital, Isabela assistiu à transmissão ao vivo. Por um momento, ela não conseguiu respirar. Não sentiu alegria nem fúria. Apenas o peso das consequências se encaixando em seu lugar. A justiça não era mais barulhenta. Era inevitável. A enfermeira entrou em silêncio. Ela foi presa, disse suavemente. Eu sei, sussurrou Isabela. Não apaga o que aconteceu, mas impede que ela machuque mais alguém. A enfermeira sorriu levemente. Às vezes, isso é o suficiente. Quando o quarto voltou a ficar em calma, Isabela fechou os olhos e exalou. Ela pensou no espelho, na explosão de cristal, no som do seu próprio grito. A memória não ardia mais. Latejava como uma cicatriz, dolorosa, mas curando. Lá fora, o trovão ressoou sobre Madre. Naquele som, ela ouviu o fim do medo e o começo de algo maior. O ritmo lento e constante da justiça despertando. Ela colocou a mão sobre a barriga mais uma vez. Quase lá, sussurrou. Quase livres. O monitor ao lado dela apitava suavemente. Cada pulso era uma promessa de que desta vez a tempestade não a quebraria. Iria limpá-la de tudo o que havia ficado para trás. Quando o amanhecer tocou os telhados de Madrid, o mundo já havia escolhido um lado. Os apresentadores de televisão analisavam cada segundo do vídeo viral. Os jornais imprimiam a história sob palavras como traição, violência e justiça. Em toda a Espanha, os programas de entrevistas transformaram Isabela Vega em um símbolo de resiliência. Ela não havia falado publicamente, mas seu silêncio era mais poderoso do que qualquer declaração. No Hospital La Luz, as persianas filtravam uma luz suave que atravessava o quarto. Isabela estava sentada na cama, um cobertor sobre as pernas, o relógio de prata de seu pai marcando o tempo na mesinha de cabeceira. Pertencera à sua falecida mãe, e ele o havia deixado ali na noite anterior como uma promessa silenciosa. A enfermeira ajustou os monitores e sussurrou. O julgamento começa em 1 hora. Está pronta? Isabela respirou fundo. Sim. A escolta policial chegou logo depois. Ela não era obrigada a comparecer à audiência, mas quis fazê-lo. Era o seu momento de ver a justiça tomar forma. Enquanto a levavam pelos corredores polidos do hospital, o pessoal a cumprimentava com respeito. Alguns murmuravam palavras de encorajamento. A mulher que antes conheciam como a esposa calada do CEO era agora outra coisa, uma sobrevivente com voz própria. Lá fora, os flashes das câmeras explodiram assim que ela apareceu. Capturavam cada movimento, cada piscar de olhos. A porta do carro se abriu e ela entrou com uma graça serena. Ninguém podia ver que suas mãos tremiam sob o cobertor. No tribunal, o ambiente era elétrico. Multidões se reuniram, levantando cartazes que diziam Justiça para Isabela. A polícia continha os jornalistas enquanto o carro preto do juiz Ricardo Vega chegava. Ele desceu com a toga dobrada sobre o braço e o rosto grave. A linha entre pai e juiz nunca havia sido tão tênue. Dentro da sala, o ar estava carregado de expectativa. Beatriz Alarcón estava sentada à mesa dos réus, com o cabelo preso em um coque apertado. Seu porte, antes impecável, havia se transformado em cansaço. A maquiagem não conseguia esconder as olheiras. Seu advogado sussurrava-lhe com desespero, mas ela permanecia imóvel, à frente. Alejandro Cortés estava 2 fileiras atrás, cercado por seus próprios advogados. Usava um terno azul marinho, a gravata perfeitamente apertada, sua máscara de calma intacta. No entanto, seus olhos o traíam. Moviam-se inquietos em direção à porta, buscando uma saída que não existia. Quando Isabela entrou,
Um silêncio percorreu a sala. Ela não olhou para nenhum dos dois. Sentou-se tranquilamente na primeira fila. O som do martelo de seu pai ressoou segundos depois. O tribunal entra em sessão, anunciou o juiz Vega. Sua voz carregava autoridade e dor em igual medida. Esta audiência trata da agressão cometida durante o baile de gala do Grupo Cortés, na noite de 21 de março. O promotor se levantou. Meritíssimo. As provas são claras. O advogado de defesa se levantou imediatamente, em tom defensivo. Meritíssimo. Minha cliente foi provocada. Ela simplesmente reagiu em um momento de angústia emocional. O vídeo carece de contexto. Ricardo levantou a mão. O contexto é uma mulher sangrando no chão, enquanto seu filho não nascido luta para sobreviver. Continue. Um murmúrio percorreu a sala. As câmeras clicavam atrás do vidro. O promotor continuou. Também temos depoimentos dos convidados que testemunharam o fato e os relatórios médicos que confirmam a gravidade dos ferimentos da senhora Vega. Beatriz se mexeu em sua cadeira, apertando a mandíbula. Pela primeira vez, sua compostura se quebrou. Eu não queria machucá-la, exclamou de repente. Ela estava me insultando. Me chamou de patética. O olhar de Ricardo endureceu. E sua resposta foi: atacar uma mulher grávida. Beatriz hesitou. Eu perdi o controle. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. A justiça existe justamente para os momentos em que as pessoas perdem o controle. Por isso estamos aqui. Alejandro se levantou abruptamente. A cadeira rangeu contra o chão. Basta. Este julgamento é um circo. Ela não merece ir para a prisão. Todos os olhares se voltaram para ele. A voz do juiz se tornou cortante. Senhor Cortés, o senhor não está sendo julgado hoje, mas se interromper novamente, o declararei em desacato. A boca de Alejandro se abriu, mas ele não disse nada. Sentou-se com os punhos cerrados, tremendo de raiva. Isabela observava de seu lugar, respirando com calma. Ela havia imaginado este momento muitas vezes, mas o que sentia não era triunfo, era libertação. O peso que havia carregado por meses começava a se dissipar. O promotor concluiu. Solicitamos sentença imediata conforme o artigo 148.4 do Código Penal Espanhol. Agressão física com lesões a uma mulher grávida. A pena recomendada é de 4 anos. Ricardo olhou ao redor da sala. As provas são esmagadoras. A intenção foi demonstrada. Este tribunal declara a acusada culpada de agressão agravada. O rosto de Beatriz ficou pálido. Seu advogado sussurrou-lhe rapidamente, mas foi inútil. Ricardo continuou, com voz firme, embora mais suave. Cumprirá uma pena de 4 anos de prisão, que sirva não apenas para pagar, mas para refletir. O martelo ressoou como um trovão. As câmeras piscaram. Os repórteres gritavam perguntas do corredor. Beatriz desabou em sua cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Alejandro se levantou em silêncio e saiu sem olhar para trás, seguido pelas câmeras que o perseguiam como abutres. Quando a sala se esvaziou, Isabela permaneceu sentada. Sentiu a mão de seu pai em seu ombro. Ele não falou, mas o silêncio entre eles foi mais forte do que qualquer palavra. Ao sair, a chuva havia cessado. A multidão aplaudia e alguns choravam. Os repórteres se aproximaram gritando. Senhora Vega, o que a senhora sente agora? Isabela parou. As luzes dos flashes se refletiram em seus olhos. Eu me sinto viva, disse ela com simplicidade, e grata por a verdade ainda importar. As palavras se espalharam por todos os meios de comunicação em questão de horas. Sua frase se tornou manchete. A verdade ainda importa. Naquela noite, Madrid estava em calma.
As luzes da cidade se refletiam nas ruas molhadas enquanto Isabela voltava para seu quarto de hospital. Ela parou em frente ao espelho ao lado de sua cama. O reflexo que a observava não era mais frágil. Era o rosto de uma mulher que havia enfrentado o poder e continuava de pé. Ela sussurrou suavemente para seu reflexo. Conseguimos. O bebê se moveu em sua barriga, como se respondesse. Lá fora, um último trovão ressoou sobre a cidade e depois se desvaneceu na paz. A justiça havia falado e pela primeira vez em muito tempo, a noite parecia em silêncio. Na manhã seguinte, Madrid era uma cidade que prendia a respiração. Todos os canais de notícias repetiam a mesma imagem incessantemente. O juiz Ricardo Vega descendo o prazo. Beatriz Alarcón desabando. Isabela Vega imóvel. Serena como mármore. O som do veredito ecoava por toda a Espanha. As pessoas murmuravam nos cafés, nos escritórios e nos vagões do metrô que o poder, finalmente, havia se curvado à justiça. Na sede central do Grupo Cortés, o ambiente era o oposto do triunfo. A torre de cristal que antes brilhava com orgulho, agora refletia o caos. Os investidores ligavam a cada minuto, exigindo explicações. O Conselho de Administração se reuniu na sala de conferências, onde Alejandro Cortés estava sentado à frente da mesa, observando seu próprio reflexo na superfície polida. Suas mãos pareciam firmes, mas seu mundo não era. O diretor financeiro falou primeiro, em tom frio. O mercado abriu com uma queda de 30%. A imprensa pede sua renúncia. Os clientes estão retirando contratos. Este escândalo destruiu nossa credibilidade. Alejandro se recostou na cadeira e forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Nós vamos nos recuperar. Esta empresa sobreviveu a coisas piores. Não, respondeu o homem. Nunca sobreviveu a algo assim. O nome Cortés agora é sinônimo de abuso e acobertamento. Todas as manchetes mencionam isso. Uma mulher do outro lado da mesa acrescentou. Recebemos uma notificação da Promotoria Geral. Eles estão investigando as transferências financeiras que o senhor ordenou na semana passada. Se encontrarem o mínimo indício de obstrução, a empresa enfrentará acusações criminais. A compostura de Alejandro se quebrou. Essas transferências foram procedimentos rotineiros. O diretor financeiro o olhou com dureza. Então não terá inconveniente em uma auditoria. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se fixaram nele. Olhares que antes eram de respeito e agora de julgamento. O império que ele havia construído desmoronava, não por um único ato de violência, mas pela podridão que havia escondido por anos. Ele bateu na mesa com a mão. Vocês acham que vou deixar tudo desmoronar? Depois de tudo o que fiz por esta empresa? A mulher se levantou. Você não a construiu sozinho, Alejandro, e não vai enterrá-la sozinho também. Ao meio-dia, metade do conselho havia renunciado. Os membros restantes convocaram uma reunião urgente de acionistas. Alejandro sabia o que isso significava. Uma votação para destituí-lo. Enquanto isso, em um café modesto do outro lado da cidade, Isabela observava as notícias em uma pequena televisão pendurada na parede. Sua enfermeira havia insistido para que ela ficasse perto do hospital, mas ela queria ver a cidade novamente, respirar ar de verdade. Lá fora, a vida continuava. As pessoas pediam café, riam, olhavam seus telefones. O mundo seguia em frente, e pela primeira vez em meses, ela também podia. A voz do repórter preencheu o local. Fontes dentro do Grupo Cortés confirmam que o CEO Alejandro Cortés pode ser destituído após o escândalo envolvendo sua esposa, a arquiteta Isabela Vega. A empresa enfrenta múltiplas investigações. O garçom olhou para ela sem a reconhecer. Que história terrível, disse ele em voz baixa. Mas a mulher é corajosa.
Isabela sorriu com suavidade enquanto mexia seu chá. Sim, ela é. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu pai apareceu na tela. Fique no hospital esta noite. Eles vão votar a destituição dele. Vai ser feio. Ela respondeu simplesmente. Entendido. Do outro lado da cidade, na sala de reuniões do Grupo Cortés, a votação já estava em andamento. O representante dos acionistas, um homem mais velho de voz serena, anunciou o resultado. Por maioria de 9-1, Alejandro Cortés fica suspenso de suas funções como CEO com efeito imediato. Alejandro não se moveu. Por um longo momento permaneceu imóvel, com o rosto inexpressivo. Então ele riu. Não era o riso de um homem divertido, mas de alguém cujo disfarce havia caído completamente. Todos vocês precisavam de mim, rogavam pela minha liderança, e agora fingem ser santos. O tom do representante não mudou. A segurança o acompanhará até a saída. Quando os dois guardas entraram, Alejandro se levantou. Sua voz baixou a um sussurro. Vocês estão cometendo um erro. O nome Cortés viverá mais do que todos vocês. Mas nem ele mesmo acreditava nisso mais. Do lado de fora do edifício, as câmeras esperavam como abutres. Assim que as portas se abriram, os flashes iluminaram a cena. Os repórteres gritavam perguntas, enquanto o homem que um dia dominou a cidade caminhava em direção à tempestade que ele mesmo havia criado. Ele não disse nada. O mundo não precisava mais de suas palavras. Naquela tarde, o televisor do hospital mostrava imagens ao vivo de sua queda. Isabela estava sentada em sua cama, assistindo sem expressão. Seu pai entrou em silêncio e fechou a porta. Acabou, disse ele. A empresa o destituiu. Ele enfrentará julgamento no próximo mês por manipular provas. Ela assentiu devagar. A justiça sempre tem um preço, não é? Ricardo se aproximou de sua cama. Sim, mas às vezes custa exatamente o que deveria custar. Ele lhe entregou um envelope. Dentro havia uma cópia da transcrição oficial do julgamento. No final da página, sua assinatura confirmava a condenação de Beatriz e a abertura do caso contra Alejandro. Isabela leu as palavras com calma, passando o dedo pelas linhas. Não parece uma vitória, murmurou. Não é, respondeu seu pai com suavidade. É responsabilidade. E isso é mais raro, mas também mais forte. Ela olhou pela janela. O céu noturno sobre Madrid brilhava fracamente sob a chuva. Ao longe, a Torre Cortés ainda estava de pé, um monumento de cristal que agora apenas refletia a verdade. Algum dia vai acabar? Perguntou. Ricardo sorriu com melancolia. A história terminará quando você decidir viver de novo, não quando eles caírem. Por um instante, o ar ficou imóvel. Então Isabela sussurrou. Então talvez tenha chegado o momento. Ele beijou sua testa. Descanse esta noite. Amanhã será um novo dia. Mais tarde, sozinha, Isabela se colocou em frente ao espelho do hospital. Não via mais hematomas, apenas pele em processo de cicatrização. A linha fina em sua testa permaneceria, mas não importava mais. A cicatriz não era um lembrete da dor, mas uma prova de sobrevivência. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem do inspetor Torres. Beatriz foi transferida para a prisão feminina de Madrid. Pediu para vê-la antes da sentença. Deseja recebê-la? Isabela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de digitar sua resposta. Não, eu já vi o suficiente. Ela desligou o telefone, exalou profundamente e caminhou até a janela. O reflexo de seu rosto no vidro se misturou com as luzes da cidade ao fundo. Pela primeira vez, ela voltava a parecer ela mesma, lá fora. A chuva começou a cair com mais força, lavando as ruas. O império havia caído, mas algo muito maior havia se levantado em seu lugar. A verdade, inabalável, irreal.
Isabela colocou a mão sobre sua barriga. O bebê se moveu com suavidade, como se sentisse a calma. Ela sussurrou na quietude do quarto. Já somos livres. E pela primeira vez desde que o espelho se quebrou, ela dizia a verdade. O tribunal cheirava a chuva e mármore. Os repórteres se aglomeravam como uma maré inquieta em frente às portas, esperando a próxima onda de escândalo. Por semanas, Madre havia vivido no ritmo da história de Isabela Vega, mas agora a atenção se deslocava para outro nome. O juiz Ricardo Vega, o homem que havia enviado à prisão a agressora de sua filha e que agora presidiria a investigação sobre os crimes de seu marido. Dentro, os corredores estavam em silêncio, apenas interrompidos pelo eco dos passos e pelo zumbido das luzes fluorescentes. Ricardo caminhava devagar pelo corredor, com um dossiê sob o braço. Seu rosto parecia sereno, mas o cansaço ao redor de seus olhos denunciava noites sem dormir. Ele passou a vida inteira acreditando na lei, e nunca imaginou que chegaria o dia em que teria que aplicá-la para fazer justiça por sua própria filha. Ele parou em frente à sala. Através do vidro, podia ver Alejandro Cortés sentado ao lado de seus advogados, com as mãos entrelaçadas e a mandíbula tensa. O homem parecia menor agora, como se o terno que usava não se ajustasse mais ao tamanho de seu ego. Câmeras não eram permitidas dentro, mas isso não importava. O mundo saberia cada palavra que fosse dita ali. Quando Ricardo entrou, a sala se levantou em silêncio. Ele tomou seu assento no estrado e olhou para o homem que um dia havia prometido amar sua filha. O tribunal entra em sessão, disse ele com calma. Sua voz carregava tanta gravidade quanto tristeza. O promotor começou. Excelência, o acusado, Alejandro Cortés, enfrenta acusações de manipulação de provas, coação e obstrução à justiça durante a investigação da agressão contra a senhora Vega. O advogado de defesa se levantou. Excelência, meu cliente mantém sua inocência. As decisões que ele tomou foram motivadas unicamente pelo desejo de proteger a privacidade de sua família. Ricardo ajeitou seus óculos. A lei não se dobra para proteger reputações. Continue. O promotor apresentou documentos, chamadas gravadas e transferências financeiras, pequenos movimentos que Alejandro havia feito para silenciar testemunhas e ocultar gravações. Cada prova era mais uma rachadura na ilusão de controle. Quando chegou a sua vez de falar, Alejandro se levantou. Sua voz, antes segura e elegante, agora tremia. Tudo o que fiz por ela, por Isabela. Eu queria mantê-la a salvo. Os olhos de Ricardo escureceram. A salvo do quê? Da verdade? Da justiça? Alejandro hesitou. Da humilhação. O senhor confunde humilhação com responsabilidade, respondeu Ricardo em tom firme. Quis silenciá-la, porque não suportava que o vissem como ele é. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Alejandro tocou seu braço, pedindo-lhe que se sentasse, mas ele recusou. Eu a amava, insistiu. Acha que não? Ela era tudo para mim. O tom de Ricardo se suavizou, embora mantivesse a firmeza. O amor sem respeito se torna posse, e posse não é amor, é controle. O silêncio voltou a preencher a sala. O martelo bateu uma vez para restabelecer a ordem. Fora do tribunal, a chuva caía com mais força. As pessoas se refugiavam sob os guarda-chuvas, observando através das portas de vidro. Não podiam ouvir o que era dito lá dentro, mas podiam sentir o peso daquelas palavras. Uma hora depois, o promotor concluiu sua alegação. Excelência, as provas são irrefutáveis. O acusado agiu com intenção de obstruir o curso da justiça. Solicitamos a apresentação formal das acusações e a revogação imediata da fiança. Ricardo olhou para os documentos à sua frente e depois para o acusado.
Este tribunal reconhece a gravidade destes atos. Senhor Cortés, sua influência e sua riqueza já comprometeram o sistema uma vez. Não voltará a acontecer. Os ombros de Alejandro se tensionaram. O senhor não pode fazer isso, murmurou entre dentes. Ricardo sustentou seu olhar. Sim, eu posso e farei. A fiança está revogada. O senhor permanecerá sob custódia até o julgamento. O martelo bateu na madeira. O som foi definitivo. Os advogados de Alejandro protestaram, mas os guardas já se aproximavam. O poderoso empresário não ofereceu resistência. Apenas levantou os olhos uma vez, encontrando os olhos de Ricardo. Não havia mais raiva neles, apenas o vazio de quem esgotou todas as suas mentiras. Quando a sala ficou vazia, Ricardo permaneceu sentado por alguns minutos, olhando para a cadeira onde Alejandro estivera. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. A justiça sempre tinha um preço. Para ele havia sido a paz. Para Isabela, a inocência. Mas nenhum dos dois mudaria. Naquela tarde, ele dirigiu até o hospital. A chuva havia parado e as ruas brilhavam sob a luz refletida. Quando entrou no quarto de Isabela, ela estava sentada perto da janela, com um cobertor sobre as pernas e a mão descansando na barriga. Negaram a fiança dele, disse ele em voz baixa. Ela olhou para ele por um longo instante. Ele lutou contra a decisão? Não desta vez. Ela assentiu e voltou o olhar para a janela. A cidade resplandecia sob milhares de luzes minúsculas. Talvez ele finalmente entenda o que significa perder tudo. Ricardo suspirou e se sentou ao lado dela. A justiça nunca é limpa, Isabela. Deixa cicatrizes, mesmo quando é justa. Eu sei, respondeu com suavidade, mas as cicatrizes nos lembram que sobrevivemos. Ele sorriu levemente. Você fala como sua mãe. Por um tempo, permaneceram em silêncio, ouvindo o murmúrio distante da cidade. O caos exterior havia se desvanecido, substituído por algo mais tranquilo, quase sagrado. Antes de sair, Ricardo deixou um pequeno envelope sobre a mesa ao lado da cama. São os documentos do tribunal. Guarde-os, se algum dia duvidar de que a verdade importa. Quando ele chegou à porta, Isabela o chamou. Pai, ele se virou. Obrigada por escolher a justiça, mesmo quando doeu. Ele assentiu, sua voz apenas um sussurro. É o que devemos aos que ainda vivem. Quando ele saiu, Isabela voltou a olhar pela janela. A tempestade havia passado. O céu clareava e no reflexo tênue do vidro, ela não viu mais uma vítima, nem uma esposa, mas uma mulher renascida, uma que nunca mais seria silenciada. O monitor ao lado dela apitava suavemente, constante e firme. Era o som da vida, da verdade e de um futuro finalmente libertado do medo. A manhã chegou com uma calma desafiadora. A tempestade que havia encharcado Madrid por dias havia se ido, deixando as ruas limpas e uma cidade suspensa entre o alívio e o cansaço. No Hospital La Luz, Isabela Vega acordou com o suave zumbido dos monitores e o tênue cheiro de desinfetante que já fazia parte de seu novo mundo. Pela primeira vez em semanas, não havia repórteres em frente à sua porta, nem câmeras esperando para transformar sua dor em manchetes. Apenas calma, apenas luz. Ela virou a cabeça para a janela. O amanhecer se refletia nas torres de cristal ao longe, incluindo aquela que um dia levou o nome de seu marido. As enormes letras que diziam Grupo Cortés já estavam sendo removidas. Era mais do que um símbolo. Era a primeira manhã em anos em que ela podia olhar o horizonte sem se sentir prisioneira sob ele. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. A porta se abriu e o comissário Gabriel Torres entrou, com sua presença firme e familiar. Bom dia, senhora Vega, disse ele com um leve sorriso.
Espero não estar interrompendo. De jeito nenhum, respondeu ela. Estava começando a achar que tinha se esquecido de mim. Ele se sentou ao lado da cama, com uma pequena pasta sobre os joelhos. Esquecer a mulher que fez metade do país acordar? Jamais. Sua voz tinha um calor que quebrava a frieza do ar estéril. O que o traz aqui? Perguntou ela. Torres abriu a pasta. A promotoria me pediu para entregar isso pessoalmente. É o relatório final do caso. Beatriz Alarcón começou sua pena. 4 anos no Centro Penitenciário Feminino de Madrid. Sua apelação foi rejeitada. Isabela exalou lentamente. É estranho, confessou. Saber que ela está atrás das grades. Pensei que me sentiria livre, mas é mais pesado do que eu imaginava. É assim que a justiça se sente, respondeu ele. Não é leve. Carrega o peso de tudo o que perdemos para alcançá-la. Ela assentiu, compreendendo. Seu olhar pousou nos papéis, mas ela não os tocou. E Alejandro? Torres hesitou por um momento. O julgamento dele começa em 2 semanas. As acusações continuam de pé. Obstrução à justiça, manipulação de provas e coação. O tribunal negou a fiança novamente. Seu pai não presidirá desta vez, para evitar conflito de interesses, mas acompanha o processo de perto. Uma sombra de algo indefinível cruzou os olhos de Isabela. Talvez compaixão, talvez cansaço. Ele encontrará uma maneira de me culpar, disse ela em voz baixa. Ele sempre faz isso. Torres se inclinou para a frente. A senhora não deve perdão a ele, senhora Vega. Alguns homens confundem perdão com permissão. Não lhe dê nenhum dos dois. Ela olhou para ele então, realmente olhou, e entendeu que sua bondade não era pena, mas respeito. O senhor fala como meu pai. Vou tomar isso como um elogio, respondeu Torres com um leve sorriso. Por um momento ficaram em silêncio, com o ritmo do monitor preenchendo o espaço entre eles. A mão de Isabela descansava sobre a barriga. O bebê se moveu suavemente, lembrando-a de que a vida continuava, que algo novo esperava além do caos. Torres se levantou, ajeitando a jaqueta. O mundo logo seguirá em frente, disse ele. As manchetes vão se apagar, mas se alguma vez precisar de ajuda, me ligue. Mesmo quando este caso terminar, a senhora não estará sozinha. Obrigada, disse ela com voz serena. Quando ele saiu, Isabela permaneceu imóvel, ouvindo o eco de seus passos se afastando pelo corredor. Pela primeira vez, o silêncio não soou a solidão. Soou-a a paz retornando lentamente. Naquela tarde, seu pai voltou a visitá-la. Parecia cansado, mas tranquilo, com a fadiga de quem completou uma longa e difícil ascensão. Ele deixou um pequeno buquê de lírios brancos sobre a mesa, as flores favoritas de sua falecida esposa. Elas combinam com você, disse ele com ternura. Elas me lembram dela, respondeu Isabela. Acha que ela estaria orgulhosa de nós? Ele sorriu. Ela sempre acreditou que a justiça começa em casa. Creio que ela diria que finalmente demonstramos isso. Os olhos de Isabela marejaram, embora ela não tenha chorado. O julgamento terminou, mas não parece um final. Por que não é? Disse Ricardo. É o começo de algo novo. Curar leva mais tempo do que fazer justiça. Ele se sentou ao lado dela, e sua voz baixou a um tom suave, mas firme. Quero que você se concentre no que está por vir. Você pode reconstruir seu estúdio, voltar a projetar. Madre precisa de arquitetos que tenham visto tanto a destruição quanto o renascimento. Ela sorriu levemente. O senhor faz parecer fácil. Nada que valha a pena reconstruir. Respondeu ele. Quando a tarde caiu, as luzes do hospital se atenuaram e a cidade lá fora se banhou em tons dourados sob o céu azul profundo. Isabela se aproximou da janela, ainda fraca, mas decidida. Seu reflexo a encarou de volta. Não mais frágil ou quebrado, mas renascido. Ela sussurrou para si mesma.
Este não é o final. É aqui que eu começo de novo. Seu pai colocou a mão em seu ombro. Você já começou, disse ele. Permaneceram ali juntos, observando o sol desaparecer atrás do horizonte. A torre que um dia simbolizou o império de Alejandro agora refletia a luz do pôr do sol, despojada de seu poder. Naquela noite, enquanto Isabela descansava na cama, sentiu o bebê se mover novamente. Colocou a mão sobre a barriga e sorriu. O ritmo da vida sob sua palma era constante e seguro. Você está seguro, sussurrou, e eu também. Lá fora, o vento carregava o som suave dos sinos de uma igreja pelas ruas tranquilas de Madrid. A tempestade havia terminado. A cidade havia se perdoado. E no mais profundo do silêncio, uma mulher que havia perdido tudo começava a se sentir completa novamente. Os monitores continuaram com seu som constante, unindo-se ao compasso de sua respiração serena. Cada pulso, cada nota, cada suspiro eram a prova de algo que nenhum veredito poderia medir. A força da verdade e a vontade inabalável de continuar vivendo além dela. 2 semanas depois, começou o julgamento de Alejandro Cortés. O tribunal voltou a se encher de repórteres, advogados e curiosos ansiosos por testemunhar a queda de um homem que um dia havia dominado o mundo empresarial de Madrid. As câmeras piscavam incessantemente enquanto a polícia o escoltava para dentro, com os pulsos algemados e o rosto inexpressivo. A cidade o havia transformado em um símbolo, não de poder, mas de corrupção e consequências. Dentro da sala, o ar era denso. O som dos papéis se movendo, os passos que ecoavam e os murmúrios de expectativa criavam uma atmosfera carregada de tensão. O juiz que presidia o caso não era Ricardo Vega desta vez. A justiça exigia imparcialidade e Ricardo havia se afastado. Mesmo assim, sua influência estava em toda parte. Na ordem, na precisão e na calma silenciosa que preenchia o local. Isabela não compareceu ao julgamento pessoalmente. Seu médico havia proibido o estresse e ela estava no último mês de gravidez. Em vez disso, observava o processo de seu quarto de hospital, com seu pai sentado ao lado, ambos em silêncio. Na tela, Alejandro tomava o estrado, com as mãos entrelaçadas e a voz baixa. A arrogância que antes o definia havia desaparecido, substituída por algo vazio, um medo disfarçado de humildade. O promotor começou o interrogatório. Senhor Cortés, o senhor reconhece que ordenou a eliminação das gravações de segurança do baile de gala do Grupo Cortés? Alejandro hesitou. Eu autorizei minha equipe a lidar com o material. Não foi minha intenção destruir provas. O tom do promotor endureceu. No entanto, as gravações desapareceram por 48 horas e reapareceram apenas depois que um funcionário do hotel as vazou. Durante esse tempo, o senhor contatou vários membros de seu departamento jurídico. Devemos acreditar que foi uma coincidência? O advogado de defesa se opôs, mas o juiz desconsiderou. A sala ficou em silêncio. Alejandro engoliu em seco, olhando para a câmera que transmitia o julgamento. Em algum lugar, ele sabia que Isabela estava assistindo. Eu queria proteger minha família, disse ele finalmente. A voz do promotor permaneceu firme. O senhor queria proteger a si mesmo. Sua esposa foi vítima de um crime, e o senhor tentou enterrar a verdade. Isso não é proteção. É manipulação. Alejandro não respondeu. Seu silêncio ressoou mais alto do que qualquer negação. Do outro lado da cidade, Isabela o observava com uma expressão que não era de ódio nem de compaixão. Era reconhecimento. O homem que ela havia amado não existia mais. Restava apenas uma sombra vazia. Um homem que passou a vida construindo muros
até ficar preso dentro deles. Ricardo se inclinou ligeiramente para a frente. As desculpas dele estão acabando, murmurou. Isabela assentiu. As mentiras dele acabaram. O julgamento continuou por horas. Testemunhas depuseram, documentos foram apresentados, e à tarde o caso estava quase concluído. O golpe final veio quando o comissário Gabriel Torres subiu ao estrado. Sua autoridade tranquila dominou a sala. A investigação revelou interferência direta do Sr. Cortés, declarou Torres. Rastreamos múltiplas transferências financeiras feitas a funcionários presentes durante o incidente. Estes pagamentos coincidiam exatamente com a retratação de suas declarações anteriores. Consideramos que foi uma tentativa de obstruir a justiça. O promotor se virou para Alejandro. O senhor nega? Alejandro não levantou os olhos. Não, disse ele em voz baixa. Eu estava desesperado. O martelo do juiz bateu uma vez. O som ressoou como um trovão. Este tribunal encontra provas suficientes de obstrução e coação. Procede-se à sentença. O veredito veio rapidamente. Alejandro foi condenado a 5 anos de prisão, sem possibilidade de redução de pena. A sala irrompeu em barulho. Jornalistas escreviam. As câmeras piscavam. As vozes se misturavam entre surpresa e expectativa. Mas Alejandro permaneceu imóvel. Não resistiu quando os guardas se aproximaram. Não falou quando lhe algemaram as mãos. Apenas se virou uma vez, olhando diretamente para a lente de uma câmera. Era como se quisesse que Isabela visse que ele finalmente havia compreendido. No hospital, Isabela exalou lentamente. Sua mão descansou sobre o peito. Seu pai baixou o volume da televisão. O silêncio que o cercava era pesado, mas tranquilo. Acabou? Disse Ricardo. Não, sussurrou ela. Apenas está equilibrado. Ele sorriu levemente. Essa é a verdadeira justiça. Naquela noite a cidade voltou a se encher com o som da chuva. No hospital, Isabela não conseguia dormir. Caminhou devagar até a janela, com uma mão sobre a barriga. As ruas brilhavam sob a chuva forte. Os faróis pareciam pequenos milagres, dançando sobre o pavimento. Ela pensou nos anos que havia passado, escondida no medo, e nos meses que levou para encontrar sua voz. As luzes da cidade se refletiam em seu rosto, e pela primeira vez ela se viu com clareza. Não como uma vítima, mas como uma mulher que havia sobrevivido à verdade e recuperado sua vida. Uma batida suave na porta a fez girar. Seu pai entrou com 2 xícaras de chá. Você deveria estar descansando. Ela sorriu. Eu vou. Só queria ver a chuva. Ele se juntou a ela perto da janela. Parece diferente agora, não parece? Sim, respondeu. Antes soava a fins. Esta noite soa a recomeço. Permaneceram juntos, observando a cidade respirar sob a tempestade. Ricardo colocou uma mão em seu ombro. Amanhã recomeçamos. O julgamento terminou, mas sua vida não está mais atada àqueles muros. Volta a ser sua. Isabela olhou para ele com os olhos cheios de brilho. Então eu a viverei como ela teria querido. Sua mãe? Perguntou suavemente. Ela assentiu. Com coragem, mesmo quando dói. Ficaram em silêncio enquanto a chuva diminuía, substituída pelo suave bater da água contra o vidro. As luzes da cidade se refletiam como estrelas sobre o asfalto molhado. No meio desse silêncio, Isabela sentiu o bebê se mover novamente. Foi um sinal, um lembrete de que a vida sempre segue em frente, mesmo em meio a tempestades. Ela sussurrou para a calma. A justiça não apaga o passado, mas nos devolve o futuro. Ricardo a olhou com os olhos cheios de orgulho. E isso, Isabela, é mais do que justiça. É redenção. Os monitores ao lado dela apitavam constantemente, firmes e serenos. A tempestade lá fora finalmente havia cessado, e pela primeira vez em muito tempo
Madri voltou a se sentir limpa. Uma semana após o veredito, Madri voltou a respirar. O caos havia desaparecido das ruas. Os repórteres que antes acampavam em frente ao tribunal haviam partido para novos escândalos. As manchetes que por meses dominaram as capas dos jornais da Espanha começavam a se desvanecer sob histórias de política, clima e esportes. A justiça havia sido cumprida e a cidade, à sua maneira silenciosa, começava a se curar. No hospital La Luz, o cheiro de antisséptico havia sido substituído por algo mais suave. Flores, dezenas de buquês chegavam todos os dias, enviados por desconhecidos que haviam acompanhado a história de Isabela Vega desde o início. Com eles vinham mensagens. Por sua bravura, por nos lembrar de como é a verdade, por sobreviver. Isabela leu alguns, sorriu para outros, mas a maioria permaneceu sem abrir. A gratidão era linda, mas o que ela realmente precisava era de paz. O dia estava luminoso, um daqueles dias de primavera que trazem calor sem peso. Isabela estava sentada perto da janela, com a luz do sol acariciando seu rosto. Seu corpo ainda se sentia frágil, mas seu espírito não mais. Seu pai estava ao lado, lendo o jornal em silêncio. Sua presença, constante e familiar, a ancorava de um modo que nenhum muro poderia fazer. A porta se abriu suavemente e uma enfermeira espiou a cabeça. Senhora Vega, o médico diz que a senhora poderá receber alta amanhã. Parabéns. Isabela sorriu. Obrigada. Creio que já está na hora. Quando a enfermeira saiu, ela olhou para o pai. Nunca pensei que diria isso, mas vou sentir falta deste quarto. Ricardo dobrou o jornal. É porque você encontrou sua força aqui. As pessoas sempre se lembram do lugar onde aprenderam a se levantar. Ela olhou para a janela. É estranho. O mundo lá fora parece exatamente igual, mas tudo parece diferente. Ele assentiu devagar. É assim que você sabe que mudou. À tarde, o comissário Gabriel Torres passou para visitá-la. Sua calma habitual estava suavizada pela calor. Eu queria me despedir antes que a senhora partisse e dizer que o caso está oficialmente encerrado. Sem apelações, sem atrasos. A justiça está completa. Isabela apertou a mão dele. O senhor nunca deixou de acreditar nela. Ele sorriu. Nem a senhora. Eu apenas segui seu exemplo. Compartilharam uma risada tranquila antes que ele adotasse um tom mais sério. Sabe, histórias como a sua mudam mais do que os tribunais. Elas mudam as pessoas. Já recebi 2 novas denúncias de mulheres que disseram que se sentiram encorajadas a falar porque viram a senhora. Os olhos de Isabela marejaram. Então não foi em vão. Não, disse Torres com suavidade. Nunca foi. Quando ele saiu, Ricardo olhou para a filha com um orgulho que não precisava de palavras. Você deveria descansar, disse ele em voz baixa. Amanhã será o primeiro dia do resto de sua vida. Naquela noite, Isabela não conseguia dormir. Caminhou até a janela e olhou para Madri. O perfil da cidade brilhava sob a luz da lua. A Torre Cortés ainda estava de pé, despojada de seu logotipo, mas não de sua sombra. Por muito tempo, aquele edifício a havia definido. Seu casamento, seu silêncio, seu medo. Mas agora não era mais do que uma estrutura de cristal e aço. Não continha mais sua história. A manhã seguinte, chegou em silêncio. A enfermeira a ajudou a preparar uma pequena bolsa. As flores ficariam para trás, presentes para os outros pacientes. Isabela caminhou devagar pelo corredor, com passos firmes, e seu pai ao lado. O ar exterior era quente, com o perfume das azaleias em flor. Havia repórteres na entrada, mas desta vez eram respeitosos. A agitação havia terminado. Eles só queriam uma última imagem. A mulher que havia transformado a dor em justiça, saindo para a luz do sol. Quando chegaram à saída, Ricardo colocou a mão sobre a dela.
Está pronta? Ela sorriu. Mais do que nunca. Caminharam juntos pelas portas de vidro. Os flashes se acenderam, mas Isabela não se incomodou. O som não a assustava mais. Soava como um aplauso. Ela parou por um instante. Olhou para o céu e respirou fundo. A luz parecia quente em sua pele. À tarde, de volta à casa de seu pai, Isabela se instalou na tranquila rotina da vida normal. O ar cheirava a café fresco e a livros antigos. Ricardo havia reaberto seu escritório, com as paredes cobertas de revistas jurídicas e fotografias de família. Ela se aproximou da janela que dava para o jardim, onde as rosas de sua mãe voltavam a florescer. "O senhor pensa nela com frequência?" perguntou Isabela em voz baixa. "Todos os dias", respondeu Ricardo. "Especialmente quando olho para você." Ela se virou para ele. "Acha que ela estaria orgulhosa?" Ele sorriu. "Ela diria que você é teimosa. E depois, orgulhosa." Ambos riram suavemente. Ao cair da tarde, Isabela se sentou na varanda, com um cobertor sobre os ombros e a mão apoiada na barriga. O bebê se moveu suavemente e ela sorriu. Ela sussurrou para a vida dentro dela. "Você crescerá em um mundo onde a verdade importa. Eu me encarregarei disso." Seu pai se juntou a ela, colocando uma xícara de chá em suas mãos. "Você conquistou a paz, Isabela." "Paz", repetiu, saboreando a palavra. "Não sou a mais frágil." Ficaram em silêncio enquanto o sol descia atrás do horizonte. As primeiras estrelas apareceram, fracas, mas firmes, como promessas que renasciam. Ao longe, os sinos de uma igreja começaram a tocar. Cada nota se estendia sobre a cidade tranquila, lembrando que o tempo segue seu curso, mas a justiça deixa ecos para trás. Isabela fechou os olhos e respirou o ar da tarde. O passado não a perseguia mais. O medo havia se ido, substituído por algo mais forte. A serenidade. Sua história não era mais sobre sobreviver. Era sobre renascer. E enquanto a última luz do dia se fundia com a noite, ela sentiu a verdade se instalar profundamente em sua alma. As tempestades terminam, mas sua chuva faz tudo florescer novamente. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela Vega sorriu sem dor. A mulher que um dia se viu estilhaçada diante de um espelho, agora estava completa. Seu reflexo não mais quebrado, mas cheio de uma força tranquila. A noite era serena, a cidade dormia, e além do horizonte, o amanhecer esperava, pronto para começar seu novo capítulo. A primavera voltou a Madrid com uma suavidade que parecia perdão. A cidade voltava a estar viva. As esplanadas dos cafés se estendiam pelas calçadas. O ar cheirava a flor de laranjeira. E os sinos das igrejas ressoavam pelas ruas estreitas. 3 meses haviam se passado desde o veredito, e a vida começava a se recompor, dia após dia, com uma calma silenciosa. A tempestade que um dia envolveu Isabela Vega havia passado, deixando um céu limpo e cheio de promessas. A casa de seu pai, em uma rua tranquila perto do Parque do Retiro, havia se tornado seu refúgio. A luz da manhã se filtrava pelas cortinas de renda, enchendo a sala de calor. Sobre a lareira, descansava uma fotografia de sua mãe sorrindo, um lembrete de que o amor e a perda podiam coexistir em um mesmo suspiro. Isabela estava perto da janela, com as mãos sobre a barriga. O bebê podia chegar a qualquer momento, e cada movimento sob sua pele era como uma batida de esperança. Ricardo entrou com 2 xícaras de café. "Você deveria estar descansando", disse ele, deixando uma ao lado dela. "Eu descansei o suficiente", respondeu ela em voz baixa. "Eu quero me lembrar de como as manhãs se sentem." Ele sorriu com aquela mistura de orgulho e cansaço que só um pai pode ter. "Você as conquistou."
Lá fora, a rua estava em calma. Por meses, Isabela havia sido o centro das atenções, seu nome sussurrado entre manchetes e corredores judiciais. Mas agora, ela era simplesmente ela. Não mais a vítima, não mais o símbolo. Apenas uma mulher esperando seu filho, exatamente o que desejava. Enquanto compartilhavam o silêncio, Ricardo desdobrou o Jornal da Manhã. Na capa havia uma pequena matéria. Alejandro Cortés, transferido para o Centro Penitenciário Regional para começar sua pena de 5 anos. Não havia fotografias, nem entrevistas, nem manchetes chamativas. Seu império havia sido desmantelado, sua fortuna dividida entre processos e impostos. Seu nome, antes sinônimo de poder, pertencia ao passado. Isabela olhou para o título e depois desviou o olhar. Eu não o odeio, disse ela com serenidade. Seu pai assentiu. O ódio apenas nos prende àqueles que nos fizeram mal. Você quebrou essas correntes no dia em que decidiu enfrentar. Ela pensou por um momento, acariciando a borda de sua xícara. Eu costumava acreditar que a justiça me faria sentir completa, mas não fez. Apenas limpou o espaço para eu poder recomeçar. Isso é a única coisa que a justiça pode fazer, respondeu Ricardo. O resto é a vida. Permaneceram em silêncio por um tempo, com o tic-tac do relógio preenchendo o quarto. Então a campainha tocou. Uma voz familiar foi ouvida no corredor. Era o comissário Gabriel Torres, com seu tom respeitoso de sempre. Ricardo abriu a porta e o cumprimentou com um aperto de mão. Inspetor, disse ele com um sorriso, é sempre bem-vindo nesta casa. Torres entrou com um pequeno envelope na mão. Eu queria entregar isso pessoalmente. É o relatório final do caso. Tudo está oficialmente encerrado. Não haverá apelações. Os arquivos estão selados. Ricardo agradeceu, mas Isabela se aproximou. Então realmente terminou? Sim, disse Torres. A lei falou e Madrid já seguiu em frente. Ela sorriu com doçura. Bom, isso significa que eu também posso. Torres hesitou por um instante antes de acrescentar. Há mais uma coisa. O departamento aprovou o financiamento de uma nova divisão, uma dedicada à proteção de mulheres contra a violência doméstica. Seu caso ajudou a tornar isso possível. Os olhos de Isabela se arregalaram de espanto. O senhor quer dizer que por causa do que aconteceu, por causa de como eu enfrentei? Ele a interrompeu suavemente. A senhora lembrou a todos que o silêncio não é segurança, é ausência de esperança. Por um momento a emoção preencheu o quarto. Ricardo olhou para a filha com lágrimas que não tentou esconder. Sua mãe estaria orgulhosa. Torres sorriu e estendeu a mão. Parabéns, senhora Vega, e obrigada. Depois que ele saiu, Isabela permaneceu de pé perto da porta aberta, respirando o ar fresco da primavera. Ela se sentia mais leve do que em anos. Os ecos do passado não a perseguiam mais. Apenas existiam, parte de sua história, mas sem a definir. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Madrid, Isabela se sentou no jardim com seu pai. As rosas começavam a florescer e sua fragrância enchia o ar ameno. Ela colocou a mão sobre a barriga e sentiu um suave chute. Ricardo levantou os olhos de seu livro. Ele está inquieto esta noite. Está forte, respondeu Isabela com um sorriso. Como o avô. Ele riu suavemente. Ou como a mãe. Compartilharam uma risada tranquila, e por um instante tudo foi simples novamente. O vento movia as folhas e trazia o murmúrio distante da cidade. O mundo havia mudado, mas a vida real, havia retornado. Ao cair da noite, as primeiras estrelas apareceram. Isabela se recostou, sentindo sua respiração seguir o ritmo sereno do mundo que a cercava. Ela pensou no espelho
que se quebrou meses atrás, em como cada fragmento refletia dor, medo e humilhação. Mas agora ela compreendia algo diferente. Quando a luz toca o vidro quebrado, ela não desaparece. Ela se multiplica. Ela olhou para as estrelas e sussurrou: "Finalmente somos livres." Ricardo fechou seu livro e apoiou uma mão em seu ombro. A liberdade não é esquecer, Isabela. É lembrar sem dor. Ela sorriu com os olhos brilhantes. "Então eu sou livre." O bebê se moveu novamente, suave, mas firme, e Isabela riu baixinho. O som era leve e verdadeiro, como a luz do sol depois da chuva. Mais tarde, ao se deitar, ela deixou a janela aberta. O ar noturno entrava fresco e perfumado. Ao longe, os sinos de Madrid marcaram a meia-noite. Já era um novo dia. Ela fechou os olhos e sussurrou uma última oração. Não por vingança, nem por justiça, mas por paz. E enquanto o sono a envolvia, ela não sonhou com a noite em que seu mundo se quebrou, mas com a manhã que a esperava além. Quando amanheceu, o céu de Madrid se tingiu de ouro. A cidade, o juiz, o bebê e a mulher que havia enfrentado a tempestade estavam à beira de um novo começo. E naquela luz, Isabela Vega não pertencia mais à sua dor, mas ao seu futuro. Esta foi uma história poderosa sobre como a verdade não apenas fala, mas grita. Se você acredita no renascimento da justiça e na força para quebrar o ciclo do silêncio, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é crucial para esta comunidade. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas reviravoltas da lei e da vida. Lembre-se, sua vontade de mudança é o combustível para um futuro mais justo.